Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula de História do sexto ano, aula de número 21, referentes à apostila Ser, Somos, volume 3, e o final dessa apostila, Páginas 45 até 47. O tema de nossa aula hoje será diversidade. E os objetivos de nossa aula serão interpretar documentos e relacionar o conceito de diversidade com aspectos das sociedades estudadas nesse módulo inteiro. Esse módulo, ou seja, desde o início da apostila, nós vimos que ela foi balizada pela diversidade cultural e pela valorização das diferenças. Mas o que nós entendemos pelo termo diversidade? Bem, se nós conseguíssemos resumir essa palavra em apenas uma, seria diferenças. Diferenças entre indivíduos, ninguém é igual a ninguém, grupos e sociedades. Nós estudamos nesse módulo sociedades muito diferentes umas das outras, Nós temos diferenças em tudo. Uns são homens, outros são mulheres, uns ainda são crianças, outros já mais velhos. Nós vimos a diferença entre africano, chinês, europeu, indiano. Nós vimos que cada um desses povos falavam línguas, tinham cor de pele, costumes, religiões, etc., diferentes uns dos outros. Mas lembrando que há diferenças enormes entre os povos, mas todos nós pertencemos a uma única espécie humana, Nós todos somos em comum da mesma espécie. Então, temos que ter o respeito à diversidade. Nós vimos assim que o respeito à diversidade é uma das características mais importantes para o convívio humano. E, portanto, devemos fortalecer práticas democráticas sempre entendendo que não é possível afirmar que uma cultura ou um povo é superior ao outro. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Nenhuma sociedade é superior à outra, ok? Elas apenas têm modos de vida diferentes, formas de se comportar no mundo diferentes. E isso tudo é diversidade. Então, diversidade é o nome dado para um conceito que é utilizado para denominar um conjunto de diferenças culturais que se manifestam na história humana, para dar conta das mais variadas práticas humanas no mundo. Por essa razão, é importante perceber que a diversidade, é fundamental para a vida em sociedade. Como assim? Na medida em que é isso que permite o desenvolvimento dos seres humanos e o enriquecimento da experiência individual e coletiva. Ou seja, se todas as sociedades fossem iguais, se todos pensassem iguais, ninguém conseguiria se desenvolver, porque bastaria ter um problema e todos ficariam sem solução. Ok? Por isso é fundamental a diversidade. E sem o respeito à diversidade, as possibilidades da criação humana se tornariam muito pequenas, restritas. E ainda haveria o risco de serem utilizadas práticas violentas contra aqueles que são considerados diferentes ou que não aceitam os valores culturais da maioria. Então, se uma sociedade se achasse melhor a outra, essa sociedade então poderia ter o direito de destruir a outra? Não, ok? E se um grupo em maior número falasse que um grupo menor
fosse pior que eles, eles poderiam destruir esse grupo menor? Não, né? Por isso o respeito à diferença, mesmo que esses sejam poucos ou muito diferentes da gente, ok? Então, chegamos ao final da apostila. E nesse módulo, a apostila em 3, né, o volume 3 inteiro, foi possível observar diversos exemplos históricos de diversidade cultural. E é importante termos em mente que a história humana é marcada pela grande riqueza de experiências e formas de organização social. Por isso, é fundamental adotar uma postura de respeito e tolerância frente às diferenças, né? Então, vamos ter uma postura no mundo, conosco e com os amigos, e com o mundo, de respeito e tolerância. Ok, pessoal? Frente às diferenças do mundo. Vamos então ver quais são as atividades que a gente vai fazer essa semana. Bem, na apostila vocês vão fazer a seção ponto de chegada, que está nas páginas 45 e 47. E no caderno vocês vão copiar essas duas questões e respondê-las. Questão 1. Com base no que você aprendeu neste módulo, o que significa falar em diversidade humana? E por que o respeito à diversidade é importante para a vida em sociedade? A gente falou ali atrás, né? 2. A cultura brasileira é marcada por uma rica diversidade cultural. Faça uma lista de 5 exemplos que evidenciam essa característica de nossa cultura. Isso é fácil, né? Nossa sociedade tem muitas diferenças dentro dela. A gente pode falar várias, né? Mas a gente vai discutir isso melhor nas aulas. Até a próxima semana. Tchau para vocês.